gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com 100% de certeza o tipo de parto que eu escolhi. Observação! Cada mãe é uma mãe, cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. Ou seja, eu posso falar algo aqui que muitas mulheres não gostam, porém estou aberta a críticas construtivas, tá bom? Antes de começar o vídeo, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. E agora sim, vamos pro vídeo. Gente, na verdade, eu passei por 5 etapas para poder realmente me decidir em qual parto eu gostaria de ter. E aí agora eu vou passar para vocês essas 5 etapas que foram meu Jesus Cristo. Foi muito difícil me decidir, mas finalmente eu consegui. Amém. Obrigada, Senhor. A primeira etapa foi o relato das pessoas. Gente, logo que eu engravidei, uma multidão surgiu, gente, do chão, entendeu? Pra falar pra mim o relato de parto de cada um. Então vinha uma pessoa que falava, nossa, meu parto normal foi uma maravilha. Vinha outra ali, nossa, meu parto normal foi um inferno. Aí vinha outra ali, opa, criança entalou no meio do caminho. A outra criança desceu que nem quiabo. Umas quase morreram, tiveram parentes que quase morreram na cesárea. Outras tiveram uma cesárea maravilhosa. Então assim, foi bem tenso, porque veio muita gente falar pra mim o relato de parto. E isso me deixou muito confusa no começo. Porém, a grande maioria que veio falar pra mim, na parte boa, vamos dizer assim, foi o relato de parto cesárea. Então muita gente veio falando bem pra mim no começo da cesárea. Então logo de começo, assim, eu coloquei na cabeça, eu quero a cesárea. E isso foi a segunda coisa que aconteceu. Foi eu ter decidido logo no começo, eu quero a cesárea. E acabou. Gente, ninguém tirava da minha cabeça que seria cesárea. Eu queria cesárea, eu quero, e acabou. Porém, toda vez que eu deitava na cama, eu pensava naqueles 10% de pessoas falando mal da cesárea. E aí eu comecei a pesquisar sobre um parto e o outro. E aí eu acabei tendo medo tanto de certas coisas de um parto, que era o da cesárea, quanto do outro. E isso foi a terceira coisa que aconteceu. Foi eu começar a ficar com medo. Sim, eu deitava na cama e eu começava a remoer. Ai, meu Deus, mas o parto cesárea... Ah, Sindel, pelo amor de Deus, você vai ficar espirrando aí. E aí o que aconteceu? Eu deitava na cama e eu ficava remoendo a situação, porque eu ficava pensando, caraca, cesárea, é isso, isso e isso que vai acontecer de ruim se acontecer. Amor, tá tenso assim, deu aqui. E aí eu deitava na cama e eu ficava remoendo. Eu ficava pensando, caraca, o cesárea tem isso e isso que pode dar ruim. O normal tem isso e isso que pode dar ruim. E aí eu comecei a ficar com medo, e aí eu fiquei confusa de novo. Aí fiquei sem saber o que eu queria de novo. E aí mais uma vez eu voltei a ficar indecisa. Cesárea ou normal? O que é que eu faço? E aí veio a quarta parte, que foi como eu finalmente me decidi. Na verdade, eu acabei não ouvindo muitas pessoas. Eu ouvi o relato de cada um com muito carinho, com muito amor. Então, se alguém aí que relatou pra mim me acompanha, um beijo. Eu ouvi cada pedacinho do seu relato, tá bom? Mas enfim, eu acabei decidindo o que era melhor pra mim, na verdade. E como eu cheguei nessa conclusão? Eu comecei, como eu tinha dito pra vocês no tópico anterior, eu comecei a olhar, investigar cada parto, os prós e os contras. E aí eu comecei a ver o que eu achava que era melhor pra mim. E eu comecei a ver o que era melhor também pro meu corpo. Porque cada corpo é um corpo, como eu já disse. Então eu ficava pensando, caraca, será que isso aqui eu aguento? Eu acho que isso aqui eu aguento, acho que isso aqui não. Sabe? Porque cada mulher se conhece muito bem e sabe o que ela aguenta e o que ela não aguenta. Então eu comecei a pesquisar e ver isso. E foi onde eu comecei a ver o que se encaixava e qual era o melhor parto pra mim. E aí foi aonde chegamos no último tópico, que é o tópico 5, que foi quando eu finalmente me decidi de qual parto eu gostaria de fazer. Qual foi o parto? Qualquer um. Entendeu? O que vier é lucro. Daí, gente, eu fui ao médico, ao meu doutor, né? E aí eu cheguei pro meu doutor e aí eu fiz uma consulta e o doutor acabou marcando a minha cesárea. Só que o doutor, gente, ele marcou a minha cesárea, tipo, pra quando eu já tivesse... Quando a criança já tivesse saído, já tivesse andando, entendeu? Foi tipo isso, ele marcou a cesárea muito em cima da hora do parto normal. Tipo, foi em cima mesmo. Inclusive, a data que ele marcou, gente, já meio que a criança tá atrasada pra sair de parto normal. Ele marcou muito em cima. E aí, quando eu vi isso, eu pensei, cara, Deus tá falando comigo. Aleluia. Mentira, não foi isso, mas eu pensei, Deus tá falando comigo. E eu falei, cara, Deus tá falando que eu aguento o parto normal, porque ele colocou muito em cima e isso não é normal, porque eu vi outras amigas minhas marcando cesárea assim muito antes, sabe, com 37, 38. Então eu fiquei bem assustada no meu caso. E aí eu falei, cara, isso é um sinal de Deus, eu vou conversar com Deus. E aí eu conversei com Deus. E aí, com um pouquinho de medo, um pouquinho de trauma, eu decidi que eu vou esperar em Deus. Isso aí.
Vou esperar em Deus. Eu acho que muitas mães deveriam fazer isso. Eu vou esperar porque eu acabei decidindo que se vier tanto de um quanto de outro, amém. Eu vou ver se ele vem de parto normal, na verdade. Porque como ficou marcado muito em cima, provavelmente ele vai vir de normal, sabe, gente? Mas eu preferi não escolher o parto. Eu preferi deixar que ele escolhesse. Então a resposta é que eu deixei Deus escolher o parto que ele quer pro Pepezinho vir. Se for normal, vai ser normal. Se for cesárea, vai ser cesárea. E tá tudo aí no seu tempo. É só Deus falar assim, ó, tá na hora que ele vai vir do jeito que ele quiser. E eu preferi assim, gente, porque eu tava muito confusa. Então eu acho que eu não tava com capacidade de decidir o meu parto, sabe? E eu ainda não estou. Então por isso que eu deixei com Deus. Eu acho que nada melhor de quando você tem uma dúvida ou tá confuso com algo, você entregar nas mãos de Deus, porque ele sempre resolve tudo e todo mundo sabe disso. E respeitando as religiões alheias, tá bom? Mas, sabe, minha religião é evangélica, então, né? E eu acredito muito em Deus, então assim, eu deixei com ele, seja o que Deus quiser. Amém. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal. Gente, um aviso antes de encerrar o vídeo. Vai ter live todos os domingos aqui no YouTube, porque eu quero ficar mais próxima de vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero tirar um tempinho pra falar com vocês. E a partir desse domingo já começa a ter live. Porém, nesse domingo vai ser cedo, vai ser 8 horas, vai ser de 8 às 8h30. Porém, é só esse domingo. Os próximos domingos vão ser às 10 horas da noite. Então fiquem ligadinhos, porque nesse domingo vai ser de 8 às 8h30 e nos outros vai ser 10 horas da noite, tá bom? Agora sim, um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!